Olá, ouvintes do nosso podcast Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aí à nossa programação aí da semana, né, trazendo aqui os candidatos, fazendo debate sobre conjuntura nacional nesse momento aí de eleições, né? E como vocês estão bem sabem, né? Nós estamos aqui convidando os diversos candidatos aí, né, dos partidos de esquerda, né, para escutar o que eles têm a, a nos dizer, né, e sobre a conjuntura nacional e também apresentar aqui apresentar também aqui a candidatura, né, dos diversos partidos aí, né, da esquerda. E hoje o meu convidado aqui é o Raimundo Moisés, né? Ele que está lançando sua candidatura a deputado federal, né? Então, sem muita demora, por favor, Raimundo, antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Muita satisfação estar aqui no seu programa. Eu sou Raimundo Calixto, sou candidato a deputado federal pelo PSOL, sou presidente do Diretório Municipal do PSOL de Salvador e estamos nessa batalha, estamos nessa luta, né, para poder a gente conseguir levar as nossas propostas para ajudar o nosso país. Estou à sua disposição. Certo, Raimundo, vamos aqui então para a primeira pergunta. Peço aí que desligue o seu microfone agora. Raimundo, qual que é o propósito aí da sua candidatura? Olha, Guilherme, nós do Partido Socialismo e Liberdade, nós trabalhamos com o objetivo de fortalecer, né, as políticas públicas, porque nós lutamos pela justiça social. Lógico que cada candidato tem a sua plataforma de campanha e que tem que ser, a linha diretriz do seu mandato, né? A nossa base social, a nossa base de militância é muito forte no serviço público. Nós defendemos um serviço público de qualidade. Nós defendemos que a população brasileira consiga ter acesso aos serviços públicos e esse serviço público seja oferecer o que ela precisa. A bandeira principal do nosso mandato será o fortalecimento do serviço público e, em consequência, lógico, a defesa dos interesses dos trabalhadores no setor público, principalmente o pessoal da educação, os trabalhadores da educação, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da infraestrutura, né, os trabalhadores da manutenção, os agentes de saúde, a guarda municipal, enfim. Você defendendo o serviço público e a defesa do serviço público, isso vai fazer com que os seus servidores também sejam defendidos e sejam valorizados. Porque hoje nós estamos vivendo no país uma conjuntura onde o projeto é implantado pelo governo federal, né, é um projeto de desmonte de toda a máquina pública, é um projeto de desmonte dos serviços públicos. Isso tira a possibilidade do cidadão que paga os seus impostos ter acesso a um serviço de qualidade. Por isso, a nossa bandeira principal do nosso mandato é a defesa intransigente do serviço público de qualidade para que a população seja atendida, né, de uma forma mais eficaz quando precisar, né, desses serviços que devem ser oferecidos pelo governo, tanto o governo federal, como o governo estadual, como os governos municipais. Certo, Raimundo, né? E você falou aqui, né, dos serviços públicos, né? Qual que é o interesse, né, do atual governo federal em fazer esse desmonte?
Não peguei bem a sua pergunta, não. Guilherme falhou aí no teu áudio, como você fez. Não deu para ouvir direito. Tá, Repete aí qual para é o mim. interesse do atual governo do Bolsonaro em fazer esse desmonte? Olha, o governo Bolsonaro, ele é, ele é a sequência, né, do governo Temer, né, que o governo Temer trouxe todo um projeto de sociedade, um projeto neoliberal. Isso faz parte de uma proposta neoliberal aonde o Estado investe menos no setor público. Né? Cada vez mais o Estado tira a sua responsabilidade com os serviços públicos para isso fortalecer a iniciativa privada. Porque quando você não investe no setor de saúde, por exemplo, o que é que vai acontecer? Os postos de saúde, os PSF, os hospitais, né, público, eles terão e têm dificuldade de atender bem a população. E aí o que é que acontece? A população vai migrar para o setor privado. A população vai para os planos de saúde. E isso faz parte do projeto neoliberal. E esse projeto neoliberal é o projeto que Bolsonaro defende, né, que é uma continuidade do governo Temer. Então, na verdade, o governo Bolsonaro ele faz esse desmonte do serviço público com a intenção de cada vez mais fortalecer a iniciativa privada. Porque quanto menos você investe no setor público, quanto menos você investe nas faculdades públicas, quanto menos você investe no serviço de saúde público, faz com que a população vai migrar para onde oferecer um serviço melhor, que é o setor privado, entre aspas, né? Porque a grande maioria, né, do serviço privado também não oferece um serviço de qualidade. As pessoas pagam, que pagam caro, e não têm um serviço com eficiência. Mas o objetivo principal mesmo do governo Bolsonaro é o aprofundamento do projeto neoliberal, que é cada vez mais o Estado investir menos no setor público. Tanto é que ele propõe, né, o projeto de Bolsonaro é privatizar todos os serviços públicos. Tentou com o Correio, que não conseguiu ainda, mas eles ficam tentando, a Eletrobras, a Petrobras, que eles estão desmontando toda a cadeia produtiva da Petrobras para deixar a Petrobras super sucateada, para justificar uma privatização total, porque eles já estão privatizando a Petrobras, quase todos os serviços da Petrobras já estão privatizados, já estão nas mãos da iniciativa privada, e com isso, cada vez mais o Estado investe menos e diminui, né, a oferta desses serviços que são necessários para a população, principalmente a população que não tem um poder aquisitivo maior, né, que ficam, na verdade, à mercê, né, da iniciativa privada. Certo, Raimundo, né? Eu acho que caberia a pergunta Tá, aqui Guilherme? já. Acho que cabe a pergunta aqui já, né? Que acho que é o questionamento de todo mundo, né? Como derrotar o Bolsonaro e principalmente esse movimento chamado o bolsonarismo? Como evitar o presidente Bolsonaro? Isso que eu peguei? Como derrotar o governo Bolsonaro e Guilherme. principalmente o bolsonarismo? Olha, para derrotar o governo Bolsonaro, eu acredito que o caminho é a mobilização popular. O caminho é a mobilização popular, o caminho é estar fazendo o trabalho de conscientização com a população, é estar discutindo com a população
o que significa o projeto do governo Bolsonaro, né? Um projeto que visa cada vez mais, como eu já coloquei, cada vez mais o investimento menos no setor público. E eu acho que esse debate que a sociedade precisa estar fazendo, eu acho que cabe a todos nós, né? Cabe aos partidos de esquerda, cabe aos movimentos sociais, cabe ao movimento estudantil, cabe ao movimento negro. Enfim, esse debate a gente tem que fazer com a sociedade para poder a sociedade entender o que é que está por trás do governo Bolsonaro, né? Que não é simplesmente estar falando de moralidade, que está falando em defesa da família, e a gente precisa desmascarar esse governo. E esse trabalho a gente tem que fazer na base, e na organização popular. É fazendo esse debate com a sociedade, para poder a sociedade entender que o governo Bolsonaro, o projeto do governo Bolsonaro é um projeto de exclusão, é um projeto de exclusão da maioria da população. O projeto do governo Bolsonaro é um projeto focado em mais ou menos 20% a 30% da população, que é o pessoal que pode arcar com uma sociedade toda capitalizada, uma sociedade toda voltada ao setor privado. 70% a 80% da população não estão incluídos no projeto do governo Bolsonaro. Então, é isso que a gente precisa discutir com a população. Eu acho que o enfrentamento, como derrotar, tem que estar na mobilização popular, tem que estar na discussão, tem que estar nos debates, tem que fazer esse trabalho com os movimentos sociais, aproveitar todos os espaços possíveis para fazer o debate, para conversar com o povo, para conversar com o colega, para conversar com o vizinho e explicar para ele. A questão não é pessoal contra a pessoa Bolsonaro, a questão é o projeto que ele defende de sociedade. Então, isso a gente precisa estar discutindo. E o bolsonarismo, da mesma forma, o bolsonarismo vamos dizer, uma visão, né? O bolsonarismo é uma visão de sociedade focada na pessoa, no que essas pessoas identificam no presidente, né? Identificam naquela pessoa que está ali governando e que, de uma certa forma, satisfaz o ego de alguma, não vou dizer que são todos os bolsonaristas que pensam assim, mas a maioria dos bolsonaristas pensam igual a Bolsonaro. São as pessoas que ainda estão entendendo que a sociedade não mudou, que a sociedade não avançou, que a sociedade ainda está parada no século passado, com aqueles dogmas do passado. Então, são pessoas que ainda pensam assim. E ver no Bolsonaro esse ressurgimento, e ver no Bolsonaro essa pessoa que pode alimentar essa coisa que ele tem internamente. Mas não é a maioria da população. A grande maioria da população já avançou muito na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar a sociedade, na sua forma de ver o ser humano como um ser igual a ele, que precisa de ter seus direitos, que precisa de compartilhar suas vontades, enfim. A maioria da população já avançou nesse processo, mas tem uma parte, acredito, que essa parte que pensa assim ainda vê no Bolsonaro a figura que ele queria ser, né? Então, o bolsonarismo a gente vai ter que combater também com o diálogo, com a discussão, com a informação, com a educação, né? A gente precisa reforçar o sistema de educação, a gente precisa modificar toda uma estrutura educacional que está colocada no nosso país desde que começou o processo educacional no país. Então, a gente precisa ir avançando, precisa ir modificando, precisa ir fortalecendo o, 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 o conhecimento das pessoas para poder a gente ir eliminando, né, essa ideologia atrasada, essa ideologia de que um é melhor do que o outro, essa ideologia de que as pessoas não têm o mesmo direito, as pessoas são diferentes porque tem uma cor assim ou com a sua cor assado, ou que um é de uma raça, ou que um é de outro. Quer dizer, essa concepção
de ser humano, a gente só vai modificar com a educação. A gente só vai modificar fortalecendo o processo educacional, mudando o currículo escolar e cada vez mais fortalecendo o ensino na base, cada vez mais fortalecendo o ensino lá da infância, da pré-escola, né, do primário, do secundário, enfim. A gente vai ter que fazer esse processo de transformação cada vez mais e eliminando essa cultura, né, que o Bolsonaro só fez fluir. Eu acho que não foi o Bolsonaro que inventou isso. Né? O Bolsonaro é uma pessoa que, no meio de milhares deles, conseguiu ganhar a eleição e essas pessoas vê nele o seu interior, a sua coisa que tinha por dentro fluir. Então, eu acho que é um trabalho que deve ser feito, que vai ser feito, não é fácil, porque tem muita gente que pensa assim ainda, como se estivesse no século XIX, mas fazendo esse trabalho. Tem que continuar fortalecendo esse processo educacional nas nossas escolas, né, pela vinda de lá do ensino inicial, fortalecendo isso, mostrando outro mundo, mostrando a sociedade como é que ela é, como é que foi construída, para poder a gente ir eliminando o mundo de pensar a sociedade. Certo, Raimundo. E Raimundo, não sei se você acompanhou, né, o que aconteceu ontem, né, a tentativa de atentado contra a vida, né, da Cristina Kirchner, né, inclusive feito, né, por um brasileiro. Né, primeiramente, como que você viu o episódio de ontem? Que acho que é importante a gente conversar aqui, né? Que a gente está no período eleitoral, né? E de modo geral o inimigo em comum, né? Né, são esses setores aí da extrema direita. Olha, Guilherme, essa questão do aumento, né, do aumento da violência e a forma com que esse processo está lidando e cada vez mais frequente e se aproximando do processo eleitoral, logicamente que nós ficamos, né, atentos e nós ficamos pensando que isso pode ser coisa orquestrada, né? A gente pode pensar que pode ser coisa orquestrada, que pode ser coisa preparada para poder tumultuar o processo eleitoral, para poder fazer com que as pessoas fiquem amedrontadas no período eleitoral, fazer com que as pessoas não vá votar, fiquem dentro das suas casas, enfim. É um processo que a gente, de uma certa forma, já viu em outras épocas, não é coisa nova. E com a questão do que significa isso para a gente não é novidade, né? Porque a ideologia bolsonarista é uma ideologia de que se não for eles, não é ninguém, né? Se eles não tiverem certo, ninguém está certo. E aí pode sim, que a gente está vendo acontecendo um arrastão, né, um arrastão ali na suburbana, de uma forma em que da forma que foi feita, dava para se ver que é uma coisa meio arquitetada para poder meter medo na população. Então, essa questão de que hoje a gente está vendo em alguns locais do país e que vai com certeza se aprofundar, e a gente entende que pode ser estratégias para fazer com que o povo fique amedrontado, que o povo fique com medo e que o povo não vote ou vá votar com medo, enfim. Então, essa coisa toda da violência, essa coisa toda que está acontecendo, pode sim ser coisa organizada, né, ser coisa preparada
politicamente para poder trazer na população o sentimento de medo e que não encare esse processo de mudança que deve acontecer no nosso país. Certo, Raimundo, né? Raimundo, nós estamos acompanhando aqui diversas ameaças do Bolsonaro, né? Que na qual eu classifico como ameaças golpistas, né? Do Bolsonaro não reconhecer o resultado das urnas eletrônicas, né? Da urna. Como que você primeiramente vê essas ameaças e como combatê-la, né? Já que a gente está aqui, né, praticamente há um mês, né, da votação. Esse processo de Bolsonaro, que ele vem colocando já há alguns meses, de não reconhecer o processo eleitoral das urnas eletrônicas, de não reconhecer a segurança das urnas eletrônicas, sempre está ameaçando com posições antidemocráticas, né? Isso tudo faz parte da estratégia, né, do bolsonarismo de desacreditar o resultado do processo eleitoral. Eles sabem que eles estão perdidos. Porque o Lula está na frente. Não é só por isso. Não é só porque o Lula hoje comanda todas as. Na verdade, eles sabem que eles não vão ganhar eleição pelo que eles fizeram no país. O Bolsonaro fez uma política de exclusão total dos menos favorecidos do nosso país. O Bolsonaro fez uma política escrota. O Bolsonaro fez uma política de não entender, de não se comover com o clamor da população. A pandemia, nós vimos como foi que Bolsonaro se comportou, como o governo. Bolsonaro, 3 ministros da saúde, porque os ministros não concordavam com a linha, né, que Bolsonaro queria entrar no processo de combate à pandemia. Então, eles sabem que a população não esqueça, eles sabem que a população não vai esquecer. Eles sabem o drama que foi o pessoal do Amazonas quando faltou oxigênio. E do jeito que ele se comportou, fazendo chacota desse pessoal, fazendo chacota. Isso o Brasil todo viu, e o Brasil todo se comoveu. Quase todas as famílias brasileiras, quase todas tiveram perdas com a pandemia. Quase todas tiveram perda com a pandemia. Quem não teve diretamente na família, teve um parente próximo, teve um vizinho, teve um amigo, teve um colega de trabalho, e principalmente Bolsonaro se comportou durante a pandemia. Né? A questão da fome, do mapa da fome que voltou a assolar o nosso país. O Brasil já estava livre do mapa da fome, e o Brasil voltou para o mapa da fome. O Brasil voltou, e a fome, quando chega, a fome não tem cara. Então, o povo, com certeza, o povo não esqueceu disso, nem vai esquecer. Há pouco tempo, há pouquíssimo tempo, o povo estava pegando comida no carro do lixo. Né? Os carros do lixo passavam e o povo lá atrás dos carros do lixo para pegar restos de comida. Né? Então, o desemprego, uma grande parcela da população desempregada, dificilmente você chega em uma casa, em um lar, em que não tem uma pessoa desempregada procurando um emprego. Então, Opa, tô... tudo isso faz com que o bolsonarismo esse processo é para criar medo,
E ele já não quer criar medo, mas o que ele pode fazer é um tumulto, né? O pessoal fazer tumulto no dia da eleição, fazer tumulto para não aceitar o resultado, enfim, são estratégias que o governo Bolsonaro e os bolsonaristas vão fazer, mas que não vão levar a lugar algum. Eles vão perder a eleição, vão ficar esperneando, não pegar de ninguém, é do povo, é de todo mundo, é de quem se candidatar e ganhar a eleição e governar pelo período que for, que ele for o presidente. O Bolsonaro já passou o seu período, anos, não deu certo, a forma com que ele governa, a ideologia dele no governo não deu certo, então ele tem mais que aceitar o resultado das eleições. Essas mesmas urnas que ele está contestando foram as mesmas urnas que elegeu ele e a família dele por diversos mandatos. Diversos mandatos o Bolsonaro foi eleito com essas urnas, da forma que elas são, e até são melhores, porque na época que foi criada, ainda foi se adaptando, e hoje está muito melhor do que da forma que foi criada anteriormente, que ele ganhou as eleições. Ele tem 7 mandatos de deputado federal. Ele tem 7 mandatos. Os filhos deles também. Quantos mandatos os filhos deles têm? Os filhos tomaram urnas eletrônicas. Agora, porque estão vendo que está perdido, que o povo não vai votar nele, a grande maioria não vai votar, e aí ele está criando todo essa celeuma, todo esse problema, ameaçando com isso, ameaçando com golpe, mas a gente sabe que isso é só para fazer confusão, para fazer terrorismo, para fazer medo na população. E que o resultado das urnas, o que der, quem ganhar, vai sim assumir a presidência da República. Certo, Raimundo. Então vamos aqui para a próxima pergunta. Não sei se você está me escutando. Está me escutando, Raimundo? Alô, Raimundo? Pelo visto descongelou a imagem, então pelo visto está escutando. E Raimundo, né, falar aqui agora, do pessoal e da federação, né, com a rede, né? É algo que me incomodou bastante, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, como que você avalia essa união, essa federação do seu partido, né, com a rede Solidariedade. Aliás, Guilherme, a avaliação que nós temos que é uma federação área para o momento necessária, porque a reforma, a reforma eleitoral que foi feita trouxe implicações para os menores, para os partidos, para se ter uma eleição hoje de um parlamentar, aí qualquer seja do partido, ele tem que ter um percentual altíssimo, de votos, né, nos maiores colégios eleitorais do país. E esses parlamentos, o centro suficiente dos votos. Então, com novas, é, essas novas é, é, exigências da lei eleitoral, fez com que os partidos se alinhassem em federação, fez com que os partidos se juntassem para poder favorecer, a eleição, quando nada de representantes desses partidos. De uma certa forma, se não fossem feitas essas união, muitos partidos menores não iriam eleger os seus representantes, não teria representantes lá na Câmara. E a rede, por ter uma postura de enfrentamento ao governo Bolsonaro, de não fazer parte daquele bloco chamado Centrão,
né, que são deputados de vários partidos que se juntam para poder pressionar o governo para obter vantagens, né, pessoais, né, vantagens pessoais internamente de seus partidos. A rede tem um trabalho dentro da Câmara Federal e no Senado de combate a esse tipo de política, né, de combate às políticas implantadas pelo governo Bolsonaro. Então, foi o partido do qual o pessoal conseguiu discutir, né, conseguiu afinar, né, as suas divergências e fez a federação. Né? É uma aposta, né, logicamente uma aposta para a gente ver se vai dar certo, mas é uma aposta necessária. Né? Na verdade, a gente pegou o que a rede tem de melhor, né? O combate ao bolsonarismo, o combate às políticas do bolsonarismo, né? O combate às políticas do Centrão, né? A forma com que o governo federal vem tratando a sociedade, enfim, né? O que a rede tem de melhor, e nós fizemos essa federação com a rede. Né? Uma federação que vai durar 4 anos, como diz a a legislação, e após isso se senta para poder ver, né, a possibilidade de continuidade ou não do processo da federação. Mas, de uma certa forma, foi positivo, a gente acha que foi positivo, que é uma questão necessária, e com um partido que tem demonstrado na prática, um enfrentamento a essa política perversa que o governo Bolsonaro está implantando no país. Certo. Falar aqui de outro tema, tá? Dessa adesão do pessoal à frente ampla, né? Com Lula e com Alckmin, né? O pessoal não se sente incomodado, né? Em fazer parte de uma chapa que tem um vice que aqui em São Paulo sempre atacou os serviços públicos, né? Eu, por exemplo, eu fui professor da rede pública, né? E eu sei muito bem o que foi o governo do Alckmin. Olha, companheiro Guilherme, esse é o ponto de maior discussão hoje, né, dentro do partido, dentro do PSOL. Foi o ponto de mais discussão, foi o ponto de mais embate, foi o ponto de que as forças internas do partido passaram muito tempo discutindo. E o resultado que saiu, o apoio, né, ao projeto Lula 2022, se deu por 2 motivos. Né? Primeiro, a necessidade naquela época de estancar o avanço da, da perspectiva do bolsonarismo de trabalhar um golpe de Estado. Né? O entendimento é que o fortalecimento do projeto Lula 2022 faria com que as chances do bolsonarismo trilhar para uma ruptura de Estado diminuiria, porque ia unificar mais partidos de esquerda, ia unificar mais movimentos sociais, ia unificar mais participação do popular em volta da candidatura do projeto Lula 2022. Então, um dos pontos principais que pesou para o pessoal dar o apoio a Lula, participar desse projeto, foi esse. Um outro ponto também que pesou no debate foi a questão da forma com que o país estava sendo governado por Bolsonaro. O que estava realmente acontecendo no país. O país voltando para a política de 50 anos atrás. O Brasil perdendo o que se tinha avançado durante o processo. Isso fez com que o pessoal nós entendemos, e aí eu falo pessoal porque tem correntes internas
que tinham e que têm divergências com relação à aliança, mas o que pesou foi a situação, primeiro a situação do país politicamente, com a possibilidade do Bolsonaro se fortalecer ainda mais, crescer ainda mais, e aí sim, se ele tivesse força suficiente nas urnas, né, se ele tivesse força suficiente nas pesquisas eleitorais, ele podia realmente fortalecer a ideia do golpe, né, a ideia da ruptura, né, e a possibilidade de a gente estancar, né, juntando mais partidos de esquerda, juntando mais movimentos no qual esses partidos trazem para a coligação, estancar políticas que o bolsonarismo estava fazendo de não ver a situação do povo, de aprofundar a miséria do povo, né? Então, isso fez com que o pessoal aderisse ao projeto Lula 2022. Mas, logicamente, que a gente tem, né, divergências, né? A gente tem divergências. A gente sabe que, mesmo o projeto Lula 2022 sendo eleito, que a gente acha que vai ser eleito, nós vamos estar nas trincheiras de luta para fazer o governo Lula caminhar para o lado dos trabalhadores. Como você disse, o governo Lula tem na sua chapa Alckmin, também não são Alckmin, mas outros e outros e outros que estão apoiando o governo, né, apoiando o projeto Lula, que são historicamente contra os interesses da classe trabalhadora. Então, a gente vai ter que ser um dos partidos que prestou apoio e que tem que cobrar que o governo trilhe para o caminho progressista, para o caminho da defesa dos interesses, para o caminho de estar cada vez mais próximo das reivindicações dos trabalhadores. Então, a gente sabe, apoiamos, mas vamos estar cobrando e vamos estar na trincheira de luta para que o governo caminhe para o mais próximo possível dos interesses da classe trabalhadora. Certo, né? Vamos falar um pouco aí do seu estado, né? A Bahia. Primeiramente, né, o Raimundo, a gente escuta, né, por parte do Bolsonaro, né, que o Bolsonaro está fazendo um monte de obra, né, naquela região. Eu queria saber de você, é verdade ou não? O que são essas obras? O Bolsonaro fez essas obras ou apenas, né, finalizou elas, tipo, quando elas estavam tipo, quase 90% prontas? Eu queria escutar aí de você o que você pensa aí, né, sobre esse tema, né, que o bolsonarismo sempre usa, né, para inclusive para atacar a esquerda. Olha, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele não tem nem condições de fazer grandes obras no país. Não tem nem condições de fazer grandes obras no país. Primeiro, porque a gente sabe que para fazer grandes obras no país precisa de projetos, e projetos não faz da noite para o dia. Quem faz construção sabe que grandes projetos de estradas não se faz de noite por dia. Então, o que o governo Bolsonaro fez e está fazendo é terminar obras que já começaram no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer. Então, ele está terminando. Algumas delas, não são todas. Né? A questão mesmo da transposição do Rio São Francisco, que o governo Bolsonaro soltou propaganda na televisão a rodo dizendo que fez a transposição. A cara dele não dói, né? Porque as obras da transposição começaram com o governo Lula, né? Começaram com o governo Lula, passou pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer e está terminando no governo Bolsonaro. São projetos que já têm quantos anos, né, de execução. Então, são obras que não se faz de uma noite por dia, que não se termina de uma noite por dia. Quem tem um mínimo de conhecimento sabe disso. São projetos longos que demoram e que vai levando, que faz etapa, que é uma etapa aqui, o outro vai e conclui. Então, são projetos de longo tempo e que o governo Bolsonaro está pegando no final e está concluindo.
né? Mas também tem outras obras que ele está terminando, que já foi começada há muito tempo. Então, coisa nova do governo Bolsonaro, de começar obras de porte, obras grandes do governo Bolsonaro, se ele for começar alguma, que eu não sei se ele começou alguma, não tenho, ouvi dizer que ele ia começar uma, uma obra grande lá no Pará, mas se ele começar, que é um pedaço da Transamazônica, ele não vai concluir, porque não são obras que se terminam de 2 e 3 anos. Então, na verdade, Guilherme, o que o governo Bolsonaro está fazendo de obras, né, essas obras grandes, estão dando continuidade ao que se já tinha começado. Dando continuidade ao que já tinha começado dos governos anteriores, até porque já estava tudo planejado, já estava tudo no orçamento, né? Não são coisas novas. Muito pelo contrário, o governo Bolsonaro está diminuindo e muito os investimentos na infraestrutura. A gente tem uma obra aqui na Bahia mesmo, a duplicação, da 116. A duplicação da 116 começou com o primeiro governo de Dilma, no PAC 2, na duplicação da 116. O governo Bolsonaro, né, avançou muito pouco na duplicação da 116 Norte, que agora já chegou, já saiu da 116 Sul, agora está na 116 Norte, que já no governo de Dilma já estava na 116 Norte. O Bolsonaro não avançou nessa duplicação nem 50 quilômetros ainda. Então, são obras grandes que vai passando de governo para governo, que tem projetos aprovados, né, projetos aprovados, já previstos no orçamento, e que o governo ele assume e deve dar continuidade ao projeto. É porque já tem verba pronta, já tem verba orçada, e o governo dá continuidade. Essas obras outras pequenas que são feitas que o governo faz, que até os prefeitos fazem, né, são obras pequenas, não dá para botar na balança. Mas eu falo as obras realmente de impacto, as obras grandes, são obras já orçadas há muito tempo, já previstas há muito tempo, já planejadas há muito tempo, que o governo tem que dar continuidade, porque terminou o governo anterior, entre o novo governo, como já está previsto no orçamento, vai continuar as obras. Então, é isso que está sendo feito no governo Bolsonaro, quando nada aqui na Bahia está sendo feito dessa forma. E, ô Raimundo, e qual que é a relação aí do governo Bolsonaro aí com o estado da Bahia, né? Eu vejo que o governo Bolsonaro, né, ele tá com uma até mesmo com uma tentativa aí para disputar a região, né, que o Lula tem mais votos, né? Ele tenta, né, fazer uma propaganda aí da Bahia, né, dessa região aí do país. Eu queria saber qual que é a verdadeira relação do governo, né, com o seu estado, principalmente. Alô? Acho que a gente tá aqui com um Olha, problema. Guilherme, essa questão do governo do governo Bolsonaro com o governo do Estado, a gente ouve muito, a gente, pronto. Então, o que é que a gente ouve mesmo? A gente não faz parte aqui do governo, né? A gente não está no governo, né? O pessoal tem uma linha de não participar do governo estadual, mas o que nós acompanhamos, o que nós estamos sempre vendo na mídia, por exemplo, é que o governo da Bahia fala muito de que o governo Bolsonaro prejudicou o governo da Bahia em muitas ações. Prejudicou em muitas ações, é, não deu continuidade a projetos que já vinham sendo feitos anteriormente, enfim, né, o que nós estamos realmente sabendo, né, o que nós acompanhamos através da mídia, claro, é que o governo Bolsonaro ele travou muitos projetos aqui do governo estadual, travou e não deixou avançar. Há queixas do governo terríveis.
Agora mesmo, na questão da redução dos impostos de combustíveis, o governo teve uma perda muito grande aqui de arrecadação, segundo as informações do governo, que essas perdas chegou a quase 5 bilhões de reais, né? E isso prejudica muito, né? Prejudica muito as obras de infraestrutura do governo, a questão do, do, dos investimentos da saúde, né? Dos investimentos da segurança pública, né? Porque estados e municípios têm perdas com essas reduções, né? Com essas isenções que o governo federal estão aplicando, estão dando para o setor, é, é, o setor privado. Então, as informações que nós temos é essa, que o governo Bolsonaro prejudicou muito os projetos do governo do Estado, né, e que agora, né, em cima das eleições, né, o governo vem aqui, faz uma obrazinha aqui, uma obrazinha ali, aí bota na propaganda como se fosse uma coisa grande, uma coisa imensa, né, faz aquele monte de publicidade, e aí, quando na verdade vai ver, não avançou quase nada, não fez quase nada, só fez mesmo prejudicar as ações do governo. Mas tudo isso, como a gente fala, a gente não está dentro do governo, né? O que a gente ouve, o que a gente vê é que o que a mídia fala com relação à questão da participação do governo federal no Estado, muito pouco e mais propaganda. Mais publicidade do que ação, na verdade. Certo, Raimundo. Raimundo, vamos falar aqui agora de pandemia, né? Primeiramente, como que foi para o seu estado passar esse momento tão complicado aí que o Brasil e o mundo, né, viveu nesses últimos anos? Estamos aqui com um Pandemia, pequeno Guilherme. Pandemia. Aqui no estado foi um trabalho muito forte, né, que foi feito do governo do estado junto com as. Hã? Continua? Hein, Pode Guilherme? falar. Eu estou escutando. Estamos aqui com um pequeno problema, acho que Pronto. Aqui houve um trabalho muito forte do governo do estado, junto com também as. estão, estamos aqui com um Pronto. problema. Como eu estou falando, Pronto. estava falando aqui, o trabalho foi muito forte, né? Está tendo problema aí Deu uma congelada aqui, né? Conforme vocês estão vendo, acho que o Raimundo tá com um problema aí na internet, aí no ar dele, problemas aí de live, né? Peço aí a sua paciência, acho que pronto, retornou, o Raimundo pode falar. Pronto. Aqui, o governo do estado, ele montou um trabalho muito forte junto às prefeituras, né? Junto às prefeituras para poder fazer o combate à pandemia, né? Logicamente que igualmente aos outros estados, o governo federal atrapalhou muito, né, na questão do combate, na questão das políticas, na questão das informações, né, as informações, enfim, o governo federal atrapalhou muito. Mas o governo do estado, junto às prefeituras municipais, conseguiram fazer um trabalho em que o combate à pandemia ela deu resultado, né? Ela deu resultado, combate à pandemia. No início, como todo mundo estava batendo cabeça, né, no início foi muito é, muito muito duro esse trabalho no início, porque ainda estava batendo cabeça o governo federal, ninguém se entendia,
né? O ministro não se entendia, enfim, os ministros com os secretários não se entendiam, mas, ao passar do tempo, foi se afinando, foi se arrumando, e aqui a gente teve, sim, um trabalho de combate, né, à pandemia muito bom, funcionou, né? E tanto prova que de uns 6 a 8 meses para cá não se fala mais nem em preocupação com aquele surto que foi a pandemia. Então, eu acho que o combate aqui foi feito de uma forma satisfatória, né? A partir do meado em diante. No início, muito bate-cabeça, né? A gente também colocou diversas sugestões de como combater, de como fazer o trabalho, mas foi afinando, eu acho que o combate aqui na Bahia da pandemia deu resultado, né? Certo, e como que você avalia a condução do governo federal? É certo que essa pergunta é bem fácil de responder, infelizmente, mas acho que seria bom aí a gente reforçar, né, a conduta criminosa aí do governo Bolsonaro. Ô, Guilherme, falhou seu áudio, eu não consegui te ouvir direito a pergunta. Como que você avalia a condução do governo federal aí na pandemia? Você falou um pouco, eu queria que você aprofundasse mais. Voltou a pergunta? Eu O... avalio. Não, eu vi agora. Como eu avalio, né, o governo Bolsonaro com relação à pandemia, não é isso? Pronto. Eu avalio o seguinte, eu já falei, é, já cheguei a falar no início, lógico, quando nós começamos, que o governo, que eu acho que a postura do governo Bolsonaro foi uma postura genocida. Eu acho que o governo Bolsonaro, por, por estar negligenciando a importância da vacina, ele fez com que muitas pessoas perdessem suas vidas. Eu acho que a negligência do governo, né, em reconhecer que a vacina era o único caminho, e ainda é o único caminho que deve se tomar para poder evitar a morte com a vacina, não é nem evitar a contaminação, mas evitar a morte por conta da Covid. O governo, como negligenciou isso, o governo assumiu para ele, né, toda a responsabilidade, né, com a vida das pessoas que estavam, naquele momento, ameaçado pelo vírus da Covid, né, ameaçado de perder a sua vida. Porque até hoje o vírus circula. Até hoje o vírus circula, a gente sabe que o vírus está circulando, mas hoje a população, os que tomaram as doses da vacina, estão mais protegidas. Então, a avaliação que eu faço é que o resultado, né, o resultado catastrófico que foi o, o processo da Covid, né, mais de 680 mil pessoas perderam suas vidas até o momento por causa da Covid, o governo federal é culpado por mais da metade, porque o governo federal ele negligenciou, o governo federal ele, ele apostou em uma medicação que todo mundo falava que não tinha eficácia, todo mundo dizia que não tinha eficácia, e o governo federal apostou e ficou incentivando a população a não se vacinar, a usar aqueles medicamentos que era a solução e que a gente via e todo mundo falava que não era. Então, a avaliação que eu faço é que o governo federal, o governo Bolsonaro, ou o presidente da República foi o maior culpado, foi o maior culpado do processo da pandemia ter evoluído tanto aqui no país como se evoluiu. Se você for pegar, Guilherme, a história das pandemias, né, das pandemias que aqui atingiram o nosso país, né, e foram várias, né, essa pandemia da Covid foi a que mais matou.
proporcionalmente. Foi a que mais matou proporcionalmente a população. Olha, em pleno século XXI, com todo o processo de evolução, com toda a ciência do jeito que é, todo o processo tecnológico que se tem hoje, ela matou mais do que as outras pandemias que atingiram o nosso país, aonde se não tinha toda essa prevenção que a gente tem hoje, todo esse processo tecnológico, todo esse avanço na medicina, né? E a pandemia da Covid matou muito mais gente do que as outras pandemias, sem ter todo esse aparato de tecnológico que nós temos, desses avanços da saúde que nós temos. Então, a minha avaliação é que o governo foi culpado, né? O presidente da República foi o principal culpado, né, pelo processo catastrófico que foi, né, a pandemia da Covid-19 no nosso país. Vamos aqui para a última pergunta. Estamos aqui acabando, né, com a live, né? Falar aí questão da fome, né, e do desemprego. Qual que é o programa que você defende para esses dois temas? Falhou, Guilherme. Falhou teu áudio. Não, qual que é o programa que você defende para esses dois temas da fome e do desemprego? O desemprego e a fome. Veja bem, olha, o Brasil, ele passou muitos anos, a gente sempre via, eu sou uma pessoa do interior, eu nasci no interior da Bahia, né, filha de Santana, e me criei na capital. Mas sempre eu estou no interior, até porque eu era presidente da Federação dos Trabalhadores Públicos Municipais lá da Bahia e o meu trabalho é no interior afora, fazendo o enfrentamento com as prefeituras, né, defendendo os interesses dos servidores. Então, eu viajo muito pelo interior afora, sempre viajei. E a gente via, né, como que era a questão da fome no nosso país, né, no nosso interior da Bahia. Então, o governo, o governo de Lula, o governo de Dilma, eles atacaram a causa da fome no país. Quando eles criaram os programas sociais, que não só foi o Bolsa Família, mas o Bolsa Família foi um dos mais fortes do combate à fome, eles conseguiram fazer com que se reduzisse muito, mas muito mesmo, o número de pessoas que passava fome no nosso país. Então, eu acho que projetos como o Bolsa Família, que não só essa questão de distribuição de renda, que o Bolsa Família não era só distribuição de renda, a distribuição de renda era o carro-chefe, mas o Bolsa Família trazia dentro dele vários e vários programas, vários e vários incentivos para fazer essa população mudar de vida. Então, eu acho que programas como o Bolsa Família a gente deve defender. Então, o meu mandato, caso o povo me dê esse direito, eu vou trabalhar para o governo federal fortalecer os programas sociais, fortalecer os programas sociais, fortalecer os programas de distribuição de renda e fortalecer os programas de educação. A gente tem que fazer os programas de distribuição de renda e a gente tem que fortalecer os projetos educacionais. A gente precisa fazer com que o filho do pobre ele tenha condições de ir para a escola e tenha condições de ir para a escola alimentado e tenha condições de ser alimentado também na escola e tenha condições de, quando ele voltar para casa de noite, ele tenha a sua alimentação garantida. Eu acho que você fazendo isso, você investindo na questão do combate à fome, da distribuição de renda e do fortalecimento do programa educacional, você consegue diminuir, mas diminuir muito a questão da fome no nosso país. E a questão da geração de emprego. Tem que fortalecer o projeto de fortalecimento e de geração de emprego. Tem que ampliar
os programas e os projetos do primeiro emprego. A gente tem que ampliar, a gente tem que fazer com que os jovens consigam o primeiro emprego. A gente tem que fazer com que surjam oportunidades para os jovens conseguirem trabalhar. E combater a política que foi implantada pelo governo federal, pelo governo Temer, governo Bolsonaro, de acabar com os direitos dos trabalhadores. A gente tem que revogar a reforma trabalhista. Eu vou ser um dos parlamentares que vai estar lá cobrando todo dia a revogação da reforma trabalhista. E discutir também a revogação de itens da reforma da Previdência. Não dá para permanecer no país trabalhando sem perspectiva de se aposentar. Hoje, o trabalhador do país não tem perspectiva de se aposentar. É que a turma não caiu real ainda. Não conseguiu entender o que é a Previdência. A reforma da Previdência acabou, simplesmente acabou com o direito dos trabalhadores que vão ou que estão no mercado de trabalho há pouco tempo, ou que entrar no mercado de trabalho se aposente. Então, a gente tem que rever isso. A gente tem que rever a reforma da Previdência, porque não um país como é o nosso Brasil, né? Como é o nosso Brasil, a gente não pode permitir que o camarada a reforma da Previdência que foi aprovada fez. Então, uma das bandeiras nossas é lutar pela revogação da reforma trabalhista, porque não é possível você trabalhar sem direitos. A reforma trabalhista tirou o direito dos trabalhadores. Né? Se você for olhar bem, ainda tem uma contra-reforma lá na Câmara Federal que eles não colocaram ainda a contra-reforma. O governo federal mandou fazer o estudo e ele está prontinho, se eles tiverem maioria no Congresso para o ano. Se eles elegerem e tiverem maioria, eles vão colocar o projeto de discussão, aonde acaba com o que a reforma trabalhista não conseguiu acabar ainda, que a reforma trabalhista tirou vários direitos dos trabalhadores, mas a contra-reforma que está lá no Congresso, lá já esquentando para entrar em discussão, acaba de vez com todos os direitos, acaba com férias, acaba com 13º, enfim, os caras fazem realmente um estrago terrível. Então, uma das nossas bandeiras de luta é revogação da reforma trabalhista, né? A revogação da reforma da Previdência, o fortalecimento do salário mínimo. O salário mínimo, depois do governo Dilma para cá, não teve nenhum centavo de correção acima da inflação. Muito pelo contrário, só está tendo reajustes abaixo da inflação. Isso faz com que o salário mínimo tenha perdas do poder de compra. Então, nós vamos defender a volta da correção do salário mínimo acima da inflação. E vamos também propor a recuperação dessas perdas que o salário mínimo teve dos governos Temer e do governo Bolsonaro, para poder elevar o poder de compra do trabalhador, né, que recebe, né, salários, né, desse país do jeito que estão recebendo. E trazer de novo a política da correção salarial, que foi abandonada. Os trabalhadores hoje não têm política de correção salarial, Guilherme, não tem política de correção salarial, né? A política que garantia que os trabalhadores tivessem um reajuste no mínimo da inflação, hoje não tem. Você não tem nenhuma política que garanta que os trabalhadores, o trabalhador do comércio, o trabalhador da indústria, o trabalhador da construção civil, né, o trabalhador químico, petroleiro, que tenha obrigatoriamente o direito à correção no mínimo da inflação, no mínimo. As categorias bem organizadas, as categorias mais organizadas, que pode sim ir para cima e discutir com os seus patrões, conseguem a correção, mas aqueles outros que não têm, não conseguem. O trabalhador fica o tempo todo sem ter, trabalha o ano todo, entra no ano seguinte sem ter a correção dos seus salários. Isso nós vamos propor que os trabalhadores tenham, no mínimo, a correção da inflação nos seus salários. E aí todos os trabalhadores.
Opa, estamos aqui com um pequeno problema na live do. Novamente aqui com o Raimundo, né? Conforme vocês acompanharam, ele, né, deu uma queda, né? Espero que já já ele volte. E enquanto isso, né? Acho que é bom aqui. Opa, ele voltou, né? Caiu ele. Então, Caiu, voltou. então continue, Pronto. Raimundo. Para concluir, veja bem. Então, é como eu estava colocando: os trabalhadores hoje não têm correção salarial. Se não tem correção salarial, os trabalhadores ficam com o salário congelado por muitos e muito tempo. Então, a gente tem que trabalhar para voltar à política, como já foi há anos atrás, em que, no mínimo, a correção da inflação todos os trabalhadores tenham, no mínimo. Quem pode ter sindicatos, que os sindicatos consigam convenções coletivas que se tenha acima da inflação, mas que a inflação esteja garantida na lei, está garantido lá na Câmara, né, através de leis federal, que todo trabalhador tenha a sua correção anual dos seus salários. Isso nós vamos lutar, o nosso mandato vai lutar para garantir que, no mínimo, a inflação, todos os trabalhadores tenham o seu direito. E lutar. Né? A gente tem que combater a fome, tem que combater o desemprego, apresentando projetos e propostas à Câmara Federal que vise a recuperação, né, do poder de compra e a relação também, e que garanta a geração de emprego. Então, eu acho que se a gente conseguir ganhar essas eleições, a gente vai fazer diferente lá na Câmara, viu, Guilherme? Nós vamos trabalhar para garantir que essa massa nossa que sustenta o país tenha direito a um pedacinho desse bolo. Porque a gente só é chamado para construir, para formar o bolo, mas na hora de comer o bolo a gente está fora. Né? Então, nós vamos incluir, sim, os trabalhadores nesse bolo chamado economia do país. Então é isso aí, né? Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Raimundo. Gostei aqui bastante do nosso papo e passo a bola para ele fazer as considerações finais. Pronto, minhas considerações finais, eu vou deixar um abraço para nossos amigos trabalhadores, e principalmente os trabalhadores do setor público e do setor público municipal, dos nossos professores, que a gente tem um trabalho muito forte com relação a essa categoria, os trabalhadores da saúde, que brigamos para que fosse aprovado o piso salarial dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, das parteiras, o piso dos agentes de saúde, né, que são os de combate à endemia e agente comunitário, o piso dos trabalhadores de limpeza, os garis, que está tramitando lá no Congresso Nacional, já foi aprovado na comissão, que a gente está na luta para que seja implantado. Enfim, né, nosso abraço para todos os nossos amigos e amigas, nossos companheiros, e dizer que o nosso mandato, Guilherme, o nosso mandato, se a gente conseguir chegar, nós vamos ser uma voz dos menos favorecidos lá na Câmara. A gente vai batalhar e com Lula presidente para poder avançar mais nas conquistas do nosso povo. Lutar para que a nossa juventude tenha um primeiro emprego, lutar para que não haja mais discriminação racial no nosso país, combater com veemência a discriminação racial, a discriminação religiosa, enfim. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso trabalho e nós vamos estar juntos. E agradecer a você, Guilherme, agradecer ao seu pessoal da produção por essa oportunidade de estar conversando, de estar expondo as nossas ideias, de estar debatendo esses projetos hoje que interessam muito a população e a política brasileira como um todo. Né? Ontem mesmo eu estava num debate lá em Dias Dávila, uma comunidade lá, onde a gente estava falando da necessidade do povo discutir política, da necessidade do povo participar da política, de discutir o que é isso, porque isso aqui realmente interfere na vida do povo. Isso é uma política, a política. E agora é o momento de discutir.
Agora é o momento de discutir política. Porque o povo não gosta de discutir política, não foi educado para discutir. Não é nem que não goste, não foi educado para discutir política. E aí, resultado. Se você não discute a política, se você não conhece os políticos, se você não conhece as propostas dele, você acaba votando inconsciente, votando em qualquer um. E aí depois, esse mesmo político que você votou vai lá tirar os seus direitos, vai lá aprovar no Congresso propostas que retiram os seus direitos. Então, um grande abraço para todo mundo e estamos juntos. E Raimundo Calixto, 50-20, pessoal. Então é isso aí, então, mais uma vez agradecendo ao Raimundo, não lembrando sempre aqui de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e siga a gente no Instagram. Então é isso aí, pessoal, fique atento à nossa programação de hoje, que tem bastante coisa interessante, né, para ser produzida. Um forte abraço e fui!